te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, começando mais um Café Comunhão, hoje dia 18 de maio, quinta-feira. Muito obrigado pela sua presença e sua companhia mais esta manhã. Hoje a nossa leitura e reflexão no Salmo 119, versículos de 57 a 64. Desde já pedimos aos irmãos que compartilhem com outras pessoas para que possam conosco acompanhar a leitura e a reflexão desse trecho da Palavra de Deus, do Salmo 119, os versículos de 57 até os 64. Aqui nós vemos o salmista encontrando plena satisfação somente em Deus. E é sobre isso que ele vai discorrer nesses próximos versículos, 8 versículos aqui, porque temos aqui a 8ª divisão de 8 versículos do Salmo 119 e que se inicia com a letra Het, que significa em hebraico cerca, tá? Então, nos versículos de 1 a 8, a letra era Aleph, que significa boi. Na segunda seção, versículos de 9 a 16, Bet, que significa casa. De 17 a 24, Gimel, que significa camelo. De 25 a 32, Dalet, que significa porta. De 33 a 40, Re, que significa casa. De 41 a 48, Vav, né, que significa prego. E de 49 a 56, Ain, que significa arma. Tá? Então nós temos essas 7 sessões e a 8ª hoje da palavra Het, né? Que significa então cerca, ok? Então nós vamos sempre repetir aqui, né? Quem sabe a gente consegue guardar alguma coisa dessas letras alfabéticas aqui, do alfabeto hebraico, e talvez o seu significado também. Nessa porção do Salmo 119, o salmista decide se apegar firmemente em Deus. A sua decisão pode ser vista de vários aspectos, tá? Mas guarde bem isso e traga isso para a sua vida. A sua decisão é de se apegar firmemente em Deus. Para isso, ele faz do Senhor a sua porção, a sua única porção. Isso está no versículo 57. O Senhor é a minha porção. Ele implora ao Senhor a graça necessária, no versículo 58. Nós vamos depois ler o versículo, né? Onde ele fala justamente sobre isso. Ele implora ao Senhor a graça necessária, né? Tem piedade de mim, segundo a tua palavra, teu favor, ou seja, a tua graça. Ele toma ou retorna para o caminho do Senhor, no versículo 59. Considerei os meus caminhos, voltei os meus pés para os teus testemunhos. Ele se aplica em ser obediente aos mandamentos do Senhor, no versículo 60. Então ele disse que apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Ele encontra a consolação somente no Senhor, versículos 61 e 62. Né? Então ele diz aqui que levanta para a meia-noite para louvar a Deus pelos seus juízos. Versículo 63, ele diz que é companheiro de todos aqueles que adoram ao Senhor, que temem ao Senhor e estão então junto com o povo de Deus. E no versículo 64, ele percebe justamente a bondade de Deus na criação como lembrete permanente da presença de Deus, né? A terra, o Senhor, está cheia da tua bondade ou da tua benignidade, ensina-me os teus estatutos. Então nós temos claramente aí esses versículos falando sobre esse cuidado então de Deus na vida do salmista e o quanto esse salmista procurava então adorar e servir
ao Senhor. Tá bom? Então, muito bem. Vamos pensar um pouco mais, de uma forma mais aproximada, mais detalhada em cada um desses versículos, então, que nós temos aí. Tá? Vamos colocar aqui a leitura. Ontem eu acabei esquecendo de pôr a leitura, né? Fiquei aqui e esqueci de colocar para vocês. Tá? Mas hoje lembrei. Então, versículo 57, o Senhor é a minha porção, eu disse que observaria ou que guardaria as tuas palavras. Então, quando Deus introduziu o povo de Israel na terra prometida, ele dividiu a terra entre os 12 filhos de Jacó. Tá? O Senhor é minha porção. Aqui ele está falando sobre possessão sobre terras. Tá? Então, certas acomodações foram feitas para com o povo de Israel. Jacó ele teve 12 filhos. Dentre esses 12 filhos, nós tivemos um deles que se chamava José. José ele foi retirado da lista e foi substituído por seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Mas colocando Manassés e Efraim, o total foi de 13 tribos e não de 12. Posteriormente, então, a tribo de Levi também foi retirada da lista, porque Deus tinha algo melhor para eles, para lhes dar do que uma porção ou um pedaço de terra. Assim, Deus então falou claramente a eles, esse povo levita, ou a tribo de Levi, e os tirou, não lhes deu porção de terra, porque disse que o próprio Deus seria a porção deles, a sua herança. Então, dessa maneira, voltou a ter 12 tribos, né? As 12 tribos remanescentes, e aí foi dividida a terra para essas 12 tribos, tirando então José e tirando a Levi. Então o salmista deseja o Senhor, somente o Senhor. Para ele, Deus é mais que suficiente para atender às suas necessidades. Então aqui ele compara justamente o fato de que cada um deles tinha uma porção, tinha sua terra, mas de que fala a respeito dos levitas de que eles não teriam, porque o Senhor Deus seria a porção deles, seria melhor do que qualquer propriedade, do que qualquer terra. E o salmista aqui então deixa bem claro essa questão, associando então com os levitas: o Senhor é minha porção, né? Eu disse que guardaria ou que observaria as tuas palavras. Então é esse o desejo do salmista, ter o Senhor como a sua porção, ter o Senhor como a sua herança. Esse é o motivo porque o salmista então implora pela graça de Deus, dizendo o seguinte, no versículo 57, roguei deveras, né, o teu favor com todo o meu coração, tem piedade de mim segundo a tua palavra. Em outra tradução, imploro de todo o coração a tua graça, compadece de mim segundo a tua palavra. Tá? Então, tem piedade é a palavra compadece, né? Favor é a palavra graça. Então, Deus, ele é espírito, ele não possui um corpo como nós possuímos. No entanto, a Bíblia se refere a Deus em termos humanos, para nos ajudar a entender justamente as suas ações. Pensando dessa forma, se Deus tivesse, por exemplo, 2 mãos como você e eu temos, poderíamos dizer que uma mão representa a misericórdia de Deus e que a outra mão representa a graça de Deus. Então, uma mão representa a misericórdia e a outra mão representa a graça. Então, através da mão da misericórdia, Deus nos protege, né, de recebermos aquilo que nós merecemos. Guarde isso. A misericórdia de Deus nos protege de recebermos o que merecemos, que é o quê? Sermos castigados por causa dos nossos pecados. O livro de Lamentações, Jeremias, dizia isso: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção, diz também aqui, né, o profeta, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para que a alma que o busca. Então note que o profeta ele enfatiza, como o salmista também enfatiza, que Deus é a sua porção. Então, através da mão da graça, então tivemos a mão da misericórdia, e através da mão da graça, aquilo que não merecemos, nós recebemos, que é o amor de Deus, o perdão, reconciliação, paz e assim por diante.
nós não merecemos, mas recebemos por pura graça, puro favor. Roguei deveras o teu favor, a tua graça, com todo o meu coração. E com isso, foi ouvido e recebeu dessa graça do Senhor na sua vida. Versículo 59 e 60. Ele diz: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Né? Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Então o salmista analisa a sua própria vida e decide voltar para o caminho de Deus. Se voltar para o caminho do Senhor. Né? O apóstolo Paulo disse: se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, é isso mesmo que o salmista faz. Ele emenda, então, seus caminhos para conformar esses caminhos aos caminhos do Senhor. E ele o faz rapidamente. Apressei-me. Ele não adia para depois, nem para amanhã, a decisão de obedecer à vontade de Deus. Ele diz que se apressa e não me detive a observar, então, os teus mandamentos. Essa deve ser a sua e minha atitude. Versículo 61. Bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. Outra tradução: laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da tua lei. Versículo 62. À meia-noite me levantarei para te louvar, pelos teus justos juízos. Outra tradução: levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Tá? Então os perversos tentaram de todas as formas enredar o salmista, mas ele permaneceu firme na obediência à palavra de Deus. Tá? Então o salmista se lembrava de Deus de dia e de noite, diz o texto. Ele reafirma a sua dedicação a Deus no meio da noite. À meia-noite me levantarei para te louvar. Então ele deixa claro essa sua intenção, esse seu desejo de exaltar o nome do Senhor. Ok? Versículo 63. Companheiro, sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Então o salmista deixa claro que não compactua nem participa das coisas que as pessoas sem Deus fazem. Porque ele é companheiro dos que o temem a Deus. Dos que não temem, ele não é companheiro. Nós lembramos que lá no Salmo versículo 1 ele diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a sua alegria é manter comunhão com o povo de Deus, estar com o povo de Deus. Companheiro sou de todos os que te temem, de todos que compartilham da mesma fé e da mesma dedicação de serviço ao Senhor. Então nós temos que admitir que nós somos imperfeitos e que muitas vezes pecamos gravemente contra nossos irmãos. Né? Mas precisamos nos entender com eles. Precisamos nos manter unidos com eles. Nós, como povo de Deus, não podemos estar separados, desunidos, brigados. Né? Hebreus, o apóstolo que escreveu os Hebreus, ele diz que não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Então precisamos estar juntos e ajudando uns aos outros, consolando, confortando e motivando uns aos outros para continuarmos nessa caminhada até a volta do Senhor. Versículo 64. A terra, o Senhor, está cheia da tua benignidade ou da tua bondade. Ensina-me os teus decretos ou os teus estatutos. Então essa é uma verdade que não pode ser negada. A terra está cheia da bondade do Senhor nosso Deus. Salmo 33, versículo 5 diz que ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 145, 9. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então todos aqueles que, como o salmista, aprendem a ver a mão de Deus na criação, jamais podem ter uma perspectiva pessimista da vida. Deus está presente. E se Deus está presente, você e eu podemos vencer todo e qualquer obstáculo. E essa verdade deve então alterar de forma completa, significativa, a nossa perspectiva de vida.
vamos olhar firmemente para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, e permanecermos andando e trilhando os caminhos que Ele tem traçado para nós. Então, como Deus está presente, é apenas lógico o pedido final do salmista: ensina-me os teus estatutos, os teus decretos. É isso que o salmista é levado a fazer e que cada um de nós, se nós estamos então andando na presença do Senhor. Ok? Então aí temos mais esses 8 versículos do salmista aqui, falando sobre questões claras do seu desejo de servir ao Senhor, do seu testemunho ao Senhor, né? Da sua satisfação em ter Deus ao seu lado, completando a sua vida. Podemos dizer então, desses 8 versículos, que nós temos que nos apegar a Deus e depender exclusivamente de Deus. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós vimos aqui o salmista apregoando. Que Deus possa ver a nossa verdadeira satisfação em todas as necessidades, como ensina o apóstolo Paulo, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Então, que a nossa atenção esteja voltada para essas verdades e assim praticá-las, vivê-las no nosso dia a dia. A graça de Deus deve nos bastar, conforme 2 Coríntios 12, 9 diz. Então ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois não me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Precisamos, portanto, então, justamente depender exclusivamente do Senhor. Você depende do Senhor exclusivamente? Ou procura andar pelos seus próprios conselhos e caminhos e vontade? Precisamos trilhar aqueles caminhos que o Senhor já traçou para cada um de nós. Precisamos ainda também nos analisar ou julgar mais e emendar nossos caminhos para conformá-los à vontade de Deus o mais depressa possível. Que os nossos caminhos estejam de conformidade com os caminhos do Senhor. Devemos evitar participar de participar nas obras, né, de trevas ou das trevas. Tomando cuidado. Efésios 5 diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Tá? Reprovar, então, cada uma dessas obras que são infrutíferas. Então, devemos evitar participar dessas obras que são infrutíferas. Devemos manter constante comunhão com os irmãos, sob o risco de esfriarmos na fé se não procedermos assim. Então, de duas uma, ou você vai, se você não está mantendo essa comunhão com os irmãos, se você não mantém comunhão com o povo de Deus, de duas uma, ou você vai se isolar e ficar sozinho, ou você vai se associar com aqueles que não amam e não servem a Deus. Uma dessas duas coisas vai acontecer e as duas são ruins. As duas são ruins. Então é importante nos associarmos, nos unirmos ao povo de Deus. Mantemos comunhão com os irmãos. Mantemos a chama acesa da comunhão, do serviço prestado ao Senhor. Devemos reconhecer que o Senhor está perto e viver na realidade da constante presença de Deus. Ensina-me os teus estatutos. A terra está cheia da bondade do Senhor, então reconheça que o Senhor está perto, porque a sua bondade permeia toda a terra. Reconheça que é importante viver na realidade, na constante presença de Deus. Eis que estou convosco todos os dias, disse o Senhor. Então que Deus possa abençoar a sua vida nesta quinta-feira, abençoar as nossas vidas e que possamos então colocar em prática esses ensinos que temos nessa sessão de 8 versículos, buscando realmente em tudo agradar ao nosso Deus, cumprindo a sua vontade, fazendo aquilo que lhe agrada e assim buscando a cada dia testemunhar de forma eficiente a respeito da obra de Deus, das maravilhas de Deus,
do amor de Deus por onde quer que nós andarmos. Ok? Então que seja essa a sua e a minha oração. E que nós estejamos plenamente satisfeitos no Senhor e em andar nos seus caminhos. Né? Que haja essa satisfação no seu, no meu, no nosso coração. E que Deus nos abençoe ricamente. Não se esqueça, terminando o vídeo aqui, você pode continuar compartilhando. Faça isso com o máximo possível de pessoas. Compartilhe dessa palavra, dessa mensagem preciosa que nós temos aqui no texto bíblico e que temos a oportunidade de juntos ler e observar e refletir. Compartilhe com outras pessoas. Dê o seu like, dê o seu joinha, vamos alavancar o canal. Se não é inscrito, que se inscreva, incentive outros a se inscreverem, assista, reproduza, né? Justamente essa devocional, de forma que outras pessoas possam chegar então ao pleno conhecimento do Senhor. Tá bom? Que Deus então possa abençoar cada um de vocês, possa nos abençoar, que tenhamos então direção do Senhor em todos os nossos caminhos hoje. E amanhã, se Deus permitir, estaremos com mais uma sessão de 8 versículos do Salmo 119. Ok? Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse tempo juntos, obrigado pela tua palavra, e que possamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Possamos, ó Deus, buscar a tua presença e fazermos sempre aquilo que te agrada. Ajuda-nos, orienta-nos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos. Uma ótima quinta-feira para vocês, e amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez. Tá bom? Forte abraço e até lá. Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida.